Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de um assunto delicado, entendeu? Um assunto sério. E é porque tem muita gente nos comentários aí que tá falando muita bobagem, entendeu? Tem gente que tá perguntando a mesma coisa 1 milhão de vezes. Então hoje eu vou explicar detalhadamente tudo, entendeu? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas pelo menos vocês vão entender, tá? Nós vamos falar da guerra do conhecimento da quinta geração e as táticas de inteligência e contra-inteligência usadas para destruir o Brasil. Vamos lá, pessoal. O que fazer para que a intervenção militar constitucional ocorra? Primeiramente, nós precisamos ter alguns elementos essenciais. Podemos chamar a intervenção de interposição de autoridade, quando existe uma ação e as Forças Armadas interpõem a sua autoridade para solucionar algum conflito interno na nação. A intervenção militar constitucional precisa de alguns elementos para que ela ocorra. Agora, toda vez que a gente fala de autoridade, nós temos que entender o seguinte: existe um parâmetro para a autoridade, e o parâmetro da autoridade é a legalidade. Então, se eu não tiver a legalidade, a minha autoridade não é legítima. Para que haja intervenção militar, nós estamos falando de forças armadas, onde eu preciso ter autoridade. E essa autoridade tem que ser baseada, tem que ter fundamento, tem que ter respaldo na legalidade. E justamente a legalidade é que vai dar condições para que as forças armadas consigam resolver os problemas do Brasil, preferencialmente na paz, sem conflitos internos, preservando vidas e preservando a paz social, o que é o nosso bem mais importante. Mas como que quem acompanha o canal já sabe que o PT está organizado com forças paramilitares de coalizão, com cerca de 500 mil guerrilheiros na Venezuela, Cuba, Rússia, prontos para invadir o Brasil, caso o PT seja depositado na lata do lixo pelas Forças Armadas, com certeza eles vão fazer algum tipo de retaliação. Muitos alienados e diversos idiotas úteis estão confundindo o povo por ignorância, uns por ignorância, claro, e outros propositalmente, para difundir e dividir a massa, ou seja, o povo, enganando-os, dizendo que a intervenção constitucional é o uso da grande violência legal. Mas isso não é verdade. A intervenção militar pode acontecer de duas formas: de uma forma pacífica ou pode ocorrer de uma forma democrática, como foi a nossa contra a Revolução de 1964. Não foi golpe militar, pessoal. Foi uma ação de contra-revolução contra a guerrilha armada dos vermelhos, onde Dilma e Lula eram guerrilheiros e assassinaram muita gente. Então, quando nós, que somos legalistas, que defendemos a Constituição da República, que clamamos pelas Forças Armadas ou por uma intervenção militar, nós queremos dizer que sim, queremos uma intervenção militar constitucional. É isso que nós queremos. Uma intervenção baseada na Constituição Federal, que dará o respaldo constitucional através dos artigos 142 e 144. Dessa forma, as Forças Armadas se mobilizarão e agirão em uma estrutura chamada governo, onde não podemos confundir governo com Estado. O governo é composto por funcionários públicos, pagos com nosso dinheiro, com nossos impostos, e o governo é composto por pessoas que são nossos funcionários, são empregados da nação. Temos então alguns protagonistas da intervenção militar, ou seja, os requisitos mínimos e básicos para uma intervenção. Então entende-se que a intervenção militar será uma interposição de autoridade, uma autoridade que vai agir em um determinado local ou estrutura, nesse caso o governo, para corrigir medidas que estejam erradas, corrigir fatos que estejam ocorrendo e prender os bandidos. Essa intervenção nada mais é que uma interposição de autoridade, e o parâmetro da autoridade é a legalidade. Por isso que as Forças Armadas atuam somente na legalidade. Agora vocês precisam entender o seguinte: as Forças Armadas obedecem ao governo federal. Isso é fato, galera. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Ocorre que vocês esqueceram ou não sabem de um detalhe. Artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: todo poder emana do povo.
Pensem, pesquisem, caso não acreditem. Então, acima do governo, eu tenho o povo. O povo tem poder sobre o governo, só que o nosso povo está alienado pelas mídias e não sabe. O que sabe e os que sabem não ligam, com exceção de poucos patriotas como eu e vocês que acompanham o canal. Então, usaremos a lógica. Se eu tenho poder absoluto no Brasil, se a nação obedece a um único comando, que é o povo, então, meus amigos, as Forças Armadas também estão sob o comando do povo. As Forças Armadas foram feitas para o povo, foram criadas pelo povo, são feitas de povo, elas existem para proteger o povo, a nação, a pátria, os brasileiros. Então, a Constituição prevê o seguinte, nos seus artigos 142 e 144, prevê o emprego das Forças Armadas em situações específicas, que iremos abordar em outro vídeo. Seguindo esse raciocínio, sabemos que o povo é soberano, ou seja, a vontade soberana do povo pode fazer com que as Forças Armadas façam uma intervenção para corrigir os rumos do nosso país. É necessário que tudo o que está acontecendo seja estancado imediatamente. É necessário deter o que está acontecendo no país, e nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda das Forças Armadas, como aconteceu na Tailândia e no Egito. No Egito, a vontade soberana do povo prevaleceu. As Forças Armadas tomaram poder e hoje o Egito é governado por uma junta militar. Vou falar mais uma vez, o que já disse em outro vídeo. Se alguém, algum canal ou site pedir a vocês cartas com seus dados pessoais como nome, RG, CPF, endereço, dizendo que é para entregar aos militares ou para qualquer outro fim, não preencham absolutamente nada. Saiam imediatamente do site ou, se for na rua, saiam do local, pois isso serve somente para identificar os cidadãos de bem que estão contra o regime comunista. Não caiam nessa mentira, pois caso eles vençam e consigam implantar o regime totalitário no Brasil, quando começar a caça às bruxas, quem passou os dados para esses bandidos, do Revoltados Online, vem pra rua, serão os primeiros a serem caçados pelo governo, assim como Maduro está fazendo na Venezuela. Lembre-se que para uma intervenção militar ocorrer, será somente através de clamor popular de milhões. Aí tem muitos que vão perguntar o que então seria um clamor popular necessário para que as Forças Armadas se mobilizem. Vou responder. É uma extrema vontade do povo. Lembrem-se que a vontade do povo é soberana, pois são eles, nós que pagamos os salários dos governantes e das Forças Armadas. Nós somos os patrões dos governantes e das Forças Armadas. O Estado não é o governo não é dono do Estado. O governo é funcionário do povo. Só que o povo, como eu disse anteriormente, não sabe disso, dada a sua vultosa alienação. E antes que eu leia comentários de alguns dizendo que o povo não sabe votar, que o povo nosso é fraco, que o nosso povo é trouxa, que o nosso povo não está nem aí, ou seja lá o que for, ressalto que nós não precisamos de mais críticas e ofensas, pois já temos de sobra. Não precisamos de pessoas que não confiam em nós. Pelo contrário, nós precisamos estar unidos. Tudo tem uma explicação, galera. Como já disse, o povo é assim porque foi feito desse jeito, não porque eles querem ser ignorantes. Nosso povo, infelizmente, é vítima. Esse estado de ignorância do nosso povo foi implantado. O povo foi alienado e levado a ser ignorante. Então hoje o povo não sabe do poder absurdo que possui. O poder do povo é incomensurável. Poderíamos ser um país de primeiro mundo. Poderíamos já ter tido uma intervenção há muitos anos atrás, quando começou o problema da corrupção, quando o PT criou o Foro de São Paulo, quando começou o problema do desmonte das Forças Armadas, quando começaram a retirar das escolas a educação moral e cívica, quando começaram a lotear a Amazônia distribuindo para ONGs internacionais, quando começaram a exportar nosso nióbio a preço de banana. O que eu percebi nos comentários do canal e do Facebook é que todos só falam do problema, metem um pau no próprio povo, reclamam, glamuriam, resmungam, xingam, mas ninguém até hoje trouxe uma solução, pessoal. Veja outros canais e outros Facebooks, tudo quanto é problema aparece com foto e com vídeo, descrição e etc. E sei que vocês vão concordar comigo, ou pelo menos a maioria. Então temos que parar para refletir e pensar, bom, dos problemas eu já tenho consciência, eu já tenho condição de
categorizar os meus governantes e conheço a qualidade e moral deles. Eu conheço a qualidade espiritual deles. Não quero mais falar sobre isso, porque eu já sei. O que eu preciso saber agora é da solução. E qual é a solução então? Vou explicar a solução a vocês, meus compatriotas. A solução é uma só: um clamor popular sem precedentes. É isso que nós precisamos para que assim consigamos mobilizar a máquina de guerra poderosa que são as nossas Forças Armadas. Como disse anteriormente em outros vídeos, nossas Forças Armadas são a mais poderosa da América do Sul. Muitos falaram merda, falaram bobagem, deram risada, mas tem uma novidade para contar a vocês, que acham que as Forças Armadas estão sucateadas. Elas sofreram um desmantelamento, alguém tentou colocar elas para baixo. É isso que aconteceu, tá? Não foram sucateadas. Tem gente que fala que os fuzis das Forças Armadas de 1960. Bom, em cerca de 15 anos, tá? 15 anos para trás, contar de 2015 para trás, nossas Forças Armadas se tornaram o segundo maior poderio militar das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. E antes de qualquer comentário ridículo, vá pesquisar. Se você não acredita, vá pesquisar. E pare de falar merda nos comentários. Repito, nós somos o segundo poderio militar das Américas, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro poderio militar é o Canadá. Tem muitos idiotas úteis, até mesmo da direita, viu pessoal, que compram a ideia de contra-inteligência do inimigo, reproduzindo o que foi colocado na sua cabeça através das mídias esquerdistas de merda, dizendo que as Forças Armadas estão sucateadas. Outro que já ouvi muito é que as Forças Armadas só têm munição para 1 hora de guerra, que é ridículo. Qual foi o imbecil que falou isso pra vocês? E o pior é que com que força vocês acreditaram nisso? Então venho mais uma vez falar a todos vocês: nós temos umas forças armadas dignas de respeito e reconhecimento mundial. Continuando, para que as Forças Armadas consigam colocar o Brasil nos eixos e consigam diluir a podridão das instituições da República, é necessário o clamor popular sem precedentes de milhões e milhões de brasileiros. Vou explicar agora por que é necessário o povo nas ruas em massa. Nós precisamos que o povo vá para a rua, concordam comigo? Vamos só comparar com as cartinhas dos revoltados online. As cartinhas foram requisitadas e as pessoas não esclarecidas caíram nessa armadilha. Colocaram RG, CPF, conta de luz. Era melhor escreverem: atenção, eu sou opositor. Ou atenção, eu sou da resistência, sou de direita. Só faltou isso, pessoal. Ainda foi feita com cópia para Marcelo Reis, com cópias para Lobão e adjacentes, porque eles querem ter o controle disso. Eles querem ter o controle de onde estão os opositores ao governo comunista. E quando começar a caça às bruxas da oposição, esses serão os primeiros a serem caçados. E o pior, vocês não sabem, tem milhares de pessoas defendendo o Lobão e o Marcelo Reis aqui no canal. E, infelizmente, diante disso, eu só tenho uma coisa a dizer a este pessoal: vocês são uns imbecis. Vão estudar, pesquisem, investiguem, leiam antes de falar tanta bobagem. Bom pessoal, vamos lá. Vou explicar novamente. As Forças Armadas funcionam através de uma coisa chamada legalidade. Para cumprir com 2 artigos da Constituição Federal, artigo 142 e 144, aqui está o segredo, mas dentro de algumas condições ideais, necessárias e indispensáveis. O segredo é temperatura e pressão. Vocês lembram da aula de física na escola? As reações acontecem dentro de determinadas condições de temperatura e pressão. Vou dar um exemplo usando a física. Nós precisamos de um ΔT e um ΔP. Nós precisamos ter uma variável de temperatura e de pressão para que a minha equação de física funcione. É exatamente isso, pessoal. Então precisamos ter temperatura alta para que funcione a intervenção militar. Agora pergunto a vocês: será que temos temperatura alta? Talvez para algum de vocês que estão assistindo esse vídeo seja alta. Para mim, talvez seja alta. Mas e para nossas Forças Armadas? Às vezes não está tão alta ainda, certo? Eu não preciso também de um ΔP
a variável de pressão? Então eu pergunto novamente a vocês: que pressão está acontecendo? As Forças Armadas precisam de pressão, pois temperatura já temos e segue aquecendo, mas nós precisamos de pressão suficiente. Nós não temos ainda nosso ΔP, não está funcionando. O que vai fazer meu ΔP funcionar? Clamor popular. Certo, pessoal? Alguém vai perguntar por que eu preciso ter clamor popular, se já tem milhares de escândalos no governo. Isso não justifica a intervenção. Vou explicar para ficar mais claro para vocês, né? Para algumas pessoas justifica, claro, tá? Aqui chegamos à grande questão. Acima do nosso povo existe uma outra estrutura, meus amigos, a mais poderosa do mundo, os donos do mundo, as 13 famílias Illuminati. Se você não sabia, perca o sono, porque o mundo tem dono. Fique sabendo agora. Novamente, se não acreditam, pesquisem. E mais, o escritório jurídico dos Illuminati chama-se ONU. Essa estrutura chamada ONU organiza o planeta, organiza juridicamente todas as relações internacionais. Ela está acima de todos os países, tá? Preste atenção agora. Existe o nosso governo, existe o nosso povo, e agora tem um terceiro elemento que é uma das incógnitas da intervenção militar. São os protagonistas desse cenário mundial, que é a ONU. A ONU, meus amigos, tem acordos com o governo brasileiro de proteção do governo. A ONU pode proteger e vai proteger o governo, mas em qual situação que a ONU vai defender o governo? Se o governo pedir ajuda à ONU, alegando golpe militar, ainda que para nós, o povo, seja uma intervenção legítima e constitucional, o governo pode alegar golpe militar. E a ONU tem a obrigação contratual, tá, por acordos internacionais, de proteger o governo brasileiro, no caso de algum levante militar aqui. Então, quando falo para vocês, amigos, é preciso que todos vão para a rua, cada um nos seus respectivos estados, é preciso criar volume de milhões. Essas manifestações com 200 pessoas aqui, 100 pessoas ali, 150 colar, não funcionam, meus amigos. E nem não funcionar. Vocês vão sofrer, vai ser difícil, vai ter dor social. O problema vai crescer. Esse câncer já está com metástase no Brasil inteiro. Nós temos que estancar esse problema. A solução não é a quimioterapia ou com antibióticos. A solução é cirúrgica. Não existe mais tempo para esperar. É necessário ir para a rua pedindo intervenção imediatamente, porque é preciso de clamor popular. Mas por que também somente o clamor popular não é suficiente? É muito importante também isso, pessoal. Primeiro, vocês precisam entender que existem alguns fatores cruciais para uma intervenção constitucional bem-sucedida. A ONU e a comunidade internacional, Europa, Ásia e etc., estão com os olhos voltados para o Brasil. Existem diversas agências de inteligência de diversos países espalhados pelo Brasil, que reportam a situação diária da nossa nação aos seus governos e, consequentemente, à ONU. Então, amigos, qualquer tipo de movimentação militar que nós tivermos no Brasil, ainda que dentro da legalidade, ainda que dentro da Constituição da República, nós temos que ter, como já disse várias vezes, clamor popular sem precedentes, aos milhões nas ruas. Não é 100 ou 1000 na Avenida Paulista, mas milhões em todas as capitais do Brasil. Agora vocês entenderão, com certeza. Meus amigos, teremos visibilidade na mídia internacional. Nós precisamos ter tanta gente na rua para que venha para o Brasil o New York Times, CNN, Le Monde e The Guardian, e entre outros jornais grandes de outros países. Nós precisamos disso, meus amigos. Nós precisamos que os jornais das Américas, Europa e Ásia estejam aqui com seus respectivos repórteres. Pessoal, observei que quando existem manifestações, principalmente dos revoltados online, o movimento vem pra rua, e até alguns intervencionistas, as pessoas levam placas contra a corrupção. É impessoal, não pega em ninguém. Isso está totalmente errado. Vocês precisam dar nome aos bois. Fora Cicrano, fora Beltrano. Se você não está fadado, senão você está fadado ao fracasso antes de começar. Como vocês vão fazer uma manifestação contra a corrupção? Existe essa pessoa? Ela vai ficar preocupada com isso?
Por aí você consegue ver a má fé e má intenção dos movimentos dos revoltados online e vem pra rua. Então, meus amigos, como estamos enfrentando uma guerra de conhecimento, as pessoas estão lutando sem conhecimento ou com extrema má fé, como são os casos dos movimentos já citados. E exatamente por isso que não vai funcionar. E se funcionar, é porque é uma tática juntamente com os demais partidos políticos do Brasil, tá? Como derrubar Dilma, por exemplo, impeachment Dilma para acalmar o brasileiro e o brasileiro achar que tá tudo bem, tá? Isso é golpe também. Se os brasileiros estão lutando sem conhecimento, nunca atingirão seus objetivos. E repito, estão fadados ao fracasso antes de começar. Então, vamos repassar aqui rapidamente para que não haja dúvidas. Para que consigamos uma intervenção militar, precisamos de alguns elementos básicos e indispensáveis para ela funcionar. O primeiro nós já temos, que é a Carta Magna, a Constituição da República, de 1988. Ela prevê a intervenção militar, nos seus artigos 142 e 144. A intervenção militar vai agir na legalidade sempre, tá? Os militares vão agir sempre na legalidade. Saiba que sem respaldo da Constituição eles não agirão de maneira nenhuma, de forma nenhuma, tá? Por isso que o PT está correndo para fazer uma reforma política no Brasil, pessoal, para anular os artigos que respaldam as Forças Armadas. E se isso acontecer, pessoal, acabou o Brasil. Por isso que falo a vocês, não temos mais tempo. Estou falando como militar da reserva que sou e aprovo a intervenção militar. Jamais agir fora da legalidade, porque fora da legalidade seria um governo militar ilegal. Aí o mundo passará a não reconhecer o Brasil, meus amigos, como reconhece o Egito. A junta militar está no comando do Egito, no lugar do presidente. É reconhecido como tal pela ONU. Nós precisamos ter um governo militar legítimo, com respaldo internacional. Para isso, eu tenho que ter clamor popular. Enquanto não mudarem a Constituição Federal, as Forças Armadas irão se mobilizar, com toda certeza. Se alguém tem dúvida, pode dormir tranquilo. O alto comando comprado será destituído, fiquem tranquilos. Agora, quando que as Forças Armadas virão, é o nosso problema. Elas virão quando cada brasileiro honesto, trabalhador, patriota, que quer proteger sua família, seus filhos, seus netos, estiverem todos nas ruas. Quando cada um desses levar sua família, convencer seus amigos, parentes, professores e vizinhos, quando você conversar com as pessoas no elevador, no supermercado, na padaria, pergunte a eles se estão contentes com o Brasil, se eles realmente sabem o que está acontecendo no Brasil. Levem a verdade, pessoal, em todos os lugares públicos, a todas as pessoas. É necessário que se faça isso. Dessa forma, todos eles irão para as ruas clamando por uma intervenção. E somente assim juntaremos milhões. Essa é a missão que estou deixando para cada um de vocês que acompanham o canal. Falem, divulguem, compartilhem e principalmente compareçam às manifestações de intervenção militar. E o mais importante, leve sua faixa, mas somente com o pedido de intervenção militar. Qualquer outro tipo de conversa, impeachment, contra a corrupção é balela, pessoal. Fujam desses movimentos enganadores que estão sendo suportados, tá, e pagos por partidos políticos. Pessoal, somente dessa forma, mobilizando a grande massa brasileira e estando em milhões em todas as capitais do Brasil, conseguiremos a visibilidade na mídia internacional. Dessa forma, todo o mundo saberá que temos um problema no Brasil gravíssimo e estaremos respaldando a legalidade para as Forças Armadas se mobilizarem para colocar lei e ordem novamente em nosso país. Novamente friso a importância das faixas. Quando todas as mídias internacionais estiverem aqui no Brasil, filmando milhões e milhões de pessoas, as faixas têm que mostrar qual o objetivo da manifestação, ou seja, intervenção militar. Esqueçam qualquer outro tipo de faixa, que não ajudará em nada e acabará confundindo as mídias também. Temos que pedir em uníssono, em uma só voz, pela intervenção militar. Não adianta fora PT, isso é assunto do PSDB e PMDB, a nova linha de amor deles. Pessoal, todos os políticos, com exceção de uma meia dúzia, não querem a intervenção por um simples motivo. Bandido gosta de polícia? Claro que não. Eles sabem que quando a intervenção vier,
eles serão colocados nos seus devidos lugares, ou seja, na cadeia. Dessa forma, conseguiremos dar um basta nos corruptos e corruptores, na violência, pois morrem 50 mil pessoas por ano no Brasil. Teremos segurança e tudo melhorará, sem dúvida, e o Brasil com certeza voltará a crescer e se desenvolver como em 1964 durante o governo militar, que foi a época em que o Brasil mais se desenvolveu. Nós queremos uma intervenção militar pela força de autoridade e não pela força bélica. Os militares sabem fazer isso muito bem, porque na contra-revolução de 1964 eles fizeram isso sem disparar um único tiro. Pessoal, se vocês não sabiam, fique sabendo. Eu vou salientar outra coisa: os militares não torturam. Quem tortura são os terroristas e os guerrilheiros. Essa corja que infelizmente está no poder. E infelizmente você aprendeu errado. Os militares salvaram o Brasil. Hoje, seu pai está vivo ou esteve vivo, você conseguiu crescer, você conseguiu estudar, você namorou, você conheceu sua esposa e casou em liberdade. Agradeça às Forças Armadas, porque nós tínhamos liberdade. Inclusive existiam diversas lojas de armas, pessoal, que vendiam armas para o povo tranquilamente e quase sem nenhuma burocracia. Se você não sabe, fique sabendo. O governo militar não tinha medo, nunca proibiu ninguém de ter armas. O governo militar construiu todas as hidrelétricas que hoje você usa. Eu estou fazendo esse vídeo aqui graças ao governo militar, porque o governo de esquerda que aí está, que destruiu o Brasil, jamais deu um único passo de investimento para a energia elétrica. Por isso nós estamos falindo, por isso o Brasil está parando. Vai faltar água, vai faltar energia elétrica, e vou falar algo importantíssimo a todos vocês. Se vocês não estudarem, se vocês não refletirem, vocês vão sofrer, meus amigos. Vocês vão sofrer muito mais do que isso. Se vocês querem intervenção militar, então lutem pelo clamor popular, aos milhões, nas capitais e com enormes faixas. Dessa forma teremos comunicação visual e o registro nas mídias internacionais, em filmes, em fotos, em manchetes de jornais. O Brasil todo está nas ruas pedindo intervenção militar constitucional. Bom, pessoal, acho que ficou claro para todos vocês que as Forças Armadas podem atuar e vão atuar, mas isso depende de cada um de vocês, acelerar o processo. Portanto, tenham a certeza de que nossas Forças Armadas estão sabendo de tudo. Apoiem eles, pois eles também são um povo. Não fique contra as nossas Forças Armadas, agora que já sabem o mecanismo que temos que fazer para que a intervenção militar aconteça. Obrigado por acompanhar o canal, o nosso canal. Quem gostou do vídeo, ou se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se. Pessoal, muito importante, compartilhem o vídeo em suas redes sociais diariamente. Isso servirá para informar a todos os seus amigos. Peço que cada um deles faça o mesmo. Um grande abraço. Fiquem na paz do Altíssimo.